para o terceiro bloco e a gente fecha a acentuação gráfica, né? Vamos lá então. Acento diferencial, o que ocorre? No português, nós temos algumas palavras que têm a mesma grafia, são as chamadas palavras homógrafas, né? Homo é igual, então grafia e escrita, então mesma grafia, mesma escrita. Temos palavras que são homófonas, né? Que têm o mesmo som. Por exemplo, a palavra seção, né? Seção com dois S, seção com cedilha, seção com C e dois S, né? Então, tem palavras que são homófonas, ou seja, mesma sonoridade. E há palavras que, para complicar mais, elas são ao mesmo tempo homógrafas e homófonas, são chamados homônimos perfeitos. Então, antes da reforma ortográfica, havia o que a gente chamava de acento diferencial, que ajudava você a marcar essa classe gramatical. Por exemplo, para verbo, tinha acento, em oposição a para preposição, sem acento. Por verbo, com acento, em oposição a por preposição. Polo, com acento, vou colocar um acento aqui, indicando extremidade, né? O polo sul, o polo norte, era dessa forma. Em oposição a polo, com acento circunflexo, que é um filhote gavião. Pôde, passado do verbo poder. Pode é o presente. Forma, utensílio. Forma, aspecto. E eu poderia colocar mais exemplos aqui para você. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, pelo, né, o pelo do gato com acento circunflexo, em oposição a pelo do verbo pelar, eu pelo a galinha. Em oposição a pelo, que é uma preposição contraída, ele caminha pelo bosque. Mas eu não coloquei. Por quê? Porque a reforma ortográfica acabou com o acento diferencial. Mas por que você colocou esses aí? Alguns para ilustrar, e aqui estão alguns também que a reforma falou o seguinte: nós não vamos tirar o acento desses. Né? E aqui eu vou apontar para você. Então aqui, ó, pôde, passado. Então, pôde passado em oposição a pode presente, não mudou nada. Forma, utensílio, ficou o quê? Facultativo. E isso já foi objeto de prova. Então, forma, facultativo. Se você quiser colocar acento, você põe. Se não quiser, você não põe. E por verbo e por preposição, também continuam. Então, o acento diferencial caiu, exceto nas marcadas, e eu fiz isso aqui para você agora. Né? Então, não houve mudança com por preposição em oposição a por verbo, não houve mudança com por de passado em oposição a pode presente, não houve, aliás, aqui eles deixaram, houve uma alteração, eles falaram, pode ficar, fica facultativo, então você põe se você quiser. Então, essa é a reforma ortográfica em relação ao acento diferencial. Tranquilo? Muito bem. Vamos para o próximo ponto. Essa aqui cai demais em prova, tá? Então, terceira pessoa dos verbos ter, vir e derivados, né? E derivados, ter, vir e derivados. Isso aqui despenca em prova. Não é caso de acento diferencial. É caso de marcar plural. Então, ele tem, não tem acento. Eles têm acento circunflexo. Ele contém acento agudo. Eles contêm acento circunflexo, tá? Acento circunflexo. Ele vem sem acento, eles vêm acento circunflexo. Ele intervém com acento agudo, eles intervêm com acento circunflexo. Preste atenção que eu vou dizer aqui. Você poderia me perguntar, falar assim, Flávio, por que que lá tem acento, aqui embaixo aqui tem acento, mesmo sendo singular, no caso aqui de ele contém? Presta atenção aqui. Ele tem, você não põe acento. Por quê? Porque tem é um monossílabo. Embora seja tônico, ele não termina em A, nem E, nem O. Mas por que você colocou no eles têm? Eu coloquei para marcar plural. A mesma coisa acontece aqui. Vem é monossílabo tônico. Né? É monossílabo tônico. Mas terminou em M, então não tem acento. Mas por que você colocou aqui? Eu coloquei aqui para marcar plural. É a questão de concordância. Eles vêm, eu tenho que marcar o plural com acento circunflexo. Aqui embaixo, por que que tem acento e ele contém? Ah, pela regra que nós vimos no nosso primeiro bloco de acentuação gráfica. As oxítonas terminadas em "em" tem que ter acento. Então, ele contém, é a mesma coisa que armazém, é a mesma coisa que refém. Então, você tem que colocar acento.
Quando você passa para o plural, você coloca um acento circunflexo, para marcar o plural. A mesma coisa acontece aqui. Por que que intervém tem acento? Porque é uma palavra oxítona. Oxítona terminada em "em" tem que ter acento. Por que eu coloquei circunflexo? Para marcar plural. E aqui eu coloquei então, ó, ter, vir e derivados, porque na prova pode não aparecer o verbo ter, nem aparecer conter, mas pode aparecer manter, ele mantém, pode aparecer obter, ele obtém, e eles vão variando isso aí. Eles obtêm, como é que vai ficar eles obtêm? Eles tentam confundir a cabeça do aluno, do candidato. Então, eles obtêm acento circunflexo, ele obtém acento agudo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Ele advém, ou ele provém, o verbo provir. Ele provém, acento agudo. Eles provém, acento circunflexo. Já que eu coloquei eles, aí você tem que marcar o plural. Tranquilo até aqui? Esse assunto é muito importante. Pode estar na prova sua. Beleza, então vamos lá. Então, veja bem. Agora, para a gente fechar aqui. Grupo ge, gi, que e ki. Esse grupo, ele poderia receber trema ou receber agudo. O que que é trema? Trema é esse sinalzinho aqui, ó, que a gente chama de sinal diacrítico, tá? E agudo é esse acento aqui. Lembrando, quero lembrar você aí que nós temos 3 tipos de acento. Nós temos o acento agudo, nós temos o acento circunflexo e nós temos o acento grave. Alguns chamam de crase. E, na verdade, crase é um fenômeno que é marcado por esse acento aqui, chamado acento grave. Pois bem, quando é que o trema receberia, quando é que esse U receberia esse trema? Quando o U, nesse grupo aí, era sonoro, porém átono. Vou explicar. O que significa dizer sonoro? Sonoro significa dizer que ele é pronunciado, que o som dele aparece. Na palavra queijo, queijo está nesse grupo aqui. Mas por que queijo não recebe trema nem acento? Porque esse U de queijo, ele não é pronunciado, ele não é sonoro. Então, olha só, na palavra 50, o U é pronunciado? Você não fala 50, me dá 50 reais aí, você não fala assim, você fala 50. Então, o U é pronunciado, mas entre o U e o E, qual tem um som mais forte? O E. Então, você colocava trema. Linguiça. O U é pronunciado? Que você não fala linguiça. Eu quero 1 quilo de linguiça. Você não fala isso, você fala linguiça, Então, o U é pronunciado, mas o som dele é fraco. Entre o U e o I tem um som mais forte. Tranquilo, porque você também não fala tranquilo, Estou tranquilo. Você fala tranquilo. Então, você colocava trema. Quando é que você colocava esse acento nesse U aí, pertencente a esse grupo? Quando o U, vou colocar aqui, ó. Quando o U era sonoro, porém tônico. O sonoro e tônico. Então aqui, ó, argue. Ele sempre me argue nas aulas. Flávio, averigue o caso para mim. Eles arguem, que você não fala eles arguem, você fala eles o quê? Arguem, do verbo arguir. O que ocorre? Veio a reforma ortográfica e falou o seguinte, o trema e esse agudo caíram. Então você não vai mais colocar trema, vou até apagar aqui, ó. Não tem mais trema, não tem mais esse agudo, não tem mais. Caiu. A reforma ortográfica tirou. Então, o trema e esse agudo caíram. No caso do trema, persiste em palavras estrangeiras ou delas derivadas. Então, aqui, ó, teoria milleriana, é uma palavra estrangeira, E aí o trema continua. Então, é assim que funciona. Espero que você tenha aproveitado essa aula de acentuação gráfica. Até a próxima e até lá.